Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Bom estarmos aqui para começar mais um ano do nosso curso, nosso segundo ano. Ano passado estivemos falando sobre teologia sistemática, vimos como que a teologia é dividida em temas, né? Caminhamos sobre esses temas, estudando mais sobre Deus a partir deles. A proposta desse ano, já vou apresentar aos irmãos, é estudarmos teologia bíblica do Antigo Testamento. Diferente da teologia sistemática, que divide, que estuda Deus a partir de temas definidos, né? Então se extrai da palavra textos para complementar esses temas, né? Para estudarmos sobre esses temas específicos. A teologia bíblica se propõe a estudar sobre Deus a partir dos livros da Bíblia. Então nós vamos estudar os livros e a partir dos livros extrair deles o que eles dizem a respeito de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, né, e o que isso revela sobre o seu caráter, sobre os seus propósitos. Então duas formas de se estudar teologia. Teologia sistemática, como vimos ano passado, e agora teologia bíblica, nos focando no Antigo Testamento, para que, se for possível, se Deus assim permitir, ano que vem, entrarmos na teologia bíblica do Novo Testamento. Tá bom? Vou explicar um pouco como nosso curso funciona, para os irmãos também se lembrarem. Estou vendo que tem alguns visitantes, quero já aproveitar para saudar os irmãos que nos visitam. É uma grande alegria, um privilégio para nós tê-los aqui conosco, viu? Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Então, introdução ao nosso curso, ano 2, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Como que ele vai funcionar? Então nós vamos ter 5 módulos, no total 39 aulas, indo do dia 5, que é hoje, até o dia 11 de novembro. Por que 11, não até o final? Porque dia 18, o pastor Hernandes está aqui conosco, e na última quarta de novembro, como de costume, é o nosso culto de ação de graças. Então nós encerramos esse ano do nosso curso no dia 11. Dará 39 aulas, 2 a mais do que o ano passado. Nós dividimos em 5 módulos, né? O que são módulos? São grupos de aulas, deixa eu colocar aqui para os irmãos verem. Então o primeiro módulo que nós vamos começar hoje é Introdução e Pentateuco. Esse é o nome do módulo, serão 7 aulas, ou seja, 7 quartas-feiras que nós estaremos aqui dentro desse primeiro módulo. O nosso curso é gratuito, não precisa de inscrição, como nós temos divulgado, porém se você quiser no final de cada módulo, adquirir um certificado de participação desse módulo, basta você preencher logo na chegada uma ficha que vai ter desse lado sobre uma mesa de chamada. Então você coloca o seu nome e cada quarta-feira você vai pondo presença. Se você tiver o número suficiente de presença, no final do módulo você ganha um certificado, tá bom? Então é algo para te estimular a vir, mas isso não é obrigado. Você pode chegar, não precisa pôr o nome se você não quiser. Já aproveito, alguns irmãos me perguntaram, pastor, ficou certificado ano passado sem entregar, o que aconteceu? Os irmãos sabem que a Milena teve um filho, sofreu uma perda do seu filho, ela está de licença ainda, não voltou. A Milena é a nossa secretária, e ela que coordena essa parte, ela que está instruída em como fazer. Então, para a gente não passar por cima dela, não errarmos em alguma coisa, nós estamos esperando o seu retorno, e aí esses certificados que faltaram ser entregues para os irmãos, serão entregues, tá bom? Então, não está esquecido, você não está omitido, peço apenas mais um pouquinho da paciência dos irmãos, tá bom? Quanto a esses últimos certificados. Então, nosso primeiro módulo, Introdução e Pentateuco. Segundo módulo, teremos os livros históricos, 12 aulas. A presença, nós falamos que precisa ter 25% de falta só, né? 75% de presença. Isso cada 4 aulas você pode faltar uma vez. Então no primeiro módulo você pode faltar uma vez, porque tem 7. No segundo módulo você pode faltar 3 aulas e ainda assim ganhar o certificado. Módulo 3 serão os livros poéticos, 6 aulas, então uma falta é possível. O quarto módulo, Profetas Maiores, 4 aulas, uma falta apenas. E quinto módulo, Profeta Menores, 10 aulas, então você pode faltar 2 vezes, tá bom?
Então hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do primeiro módulo, nossa aula Introdução à Teologia do Antigo Testamento. A ideia ao longo desse curso, desse ano, é nós estudarmos livro por livro do Antigo Testamento. Então tem quarta-feira que nós vamos passar um livro só, outras quartas outros livros nós conseguimos dividi-lo em 2 para tentar estudar de forma mais minuciosa e mais profunda, tá bom? Então a ideia é realmente estudar livro por livro, para você também ter uma visão geral, mas entender um pouco mais sobre esse livro. Hoje, diferente do que vão ser as outras aulas, é uma aula de introdução, para você olhar para o Antigo Testamento de uma forma mais panorâmica, entender um pouco de datas, de onde cada livro está situado ao longo da história, ter uma visão geral do que vai ser o nosso ano, e já introduzir alguma coisa que nós vamos ver na aula que vem, onde nós vamos começar o livro de Gênesis. Então vamos lá. Esdras 7:10, como nós já lemos esse texto semana passada, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E a boa mão de Deus era com Esdras, justamente por essas razões, porque Esdras tinha um coração disposto a meditar na palavra, a viver a palavra e a ensinar a palavra. Nosso propósito é esse, é estimular você a dispor o seu coração a essas coisas excelentes, aprender mais, inculcar a palavra no coração, viver essa bendita palavra, porque não existe teologia sem mudança de vida. Teologia de verdade transforma a nossa vida, o nosso caráter e nos leva a parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. E então, sermos testemunhas, agentes de Deus para anunciar, para ensinar a sua palavra. Esse é o nosso propósito. Então vamos lá. É uma coisa simples que muitos já sabem, mas é necessário nós dizermos: divisão por gênero literário do Antigo Testamento. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós temos que ter ciência que é uma gama de 39 livros, que é dividido, por sua vez, em gêneros literários diferentes. Por que é importante saber isso? Porque cada gênero literário possui um aspecto diferente do outro e características específicas que você precisa se atentar ao estudar livros que o compõem, tá bom? Quais são os gêneros literários do Antigo Testamento e quais livros esses gêneros estão alocados ali dentro desses gêneros? É isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro gênero literário é a lei, ou chamada pelos judeus de Torá, ou também recebe o nome de Pentateuco, que engloba os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É como se fosse a porção principal aí para os judeus. Nós entendemos, nós vamos ver um pouquinho mais hoje, que é aquilo que dá base para todo o restante do Antigo Testamento. Ela fornece um fundamento para nós entendermos todo o restante das páginas do Antigo Testamento. Então o Pentateuco é um gênero literário específico do Antigo Testamento. Nós temos os livros históricos, também chamados de livros de narrativa, como o próprio nome diz, que contam histórias, a narrativa da história do povo de Israel. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Essas são a gama dos livros históricos. Nós temos os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares. Temos os livros dos profetas, os livros proféticos, que estão divididos em 2 subcategorias. Os profetas maiores recebem esse nome não porque são mais importantes, mas porque possuem uma extensão de escrita maior do que os profetas menores, tá? Então são livros mais extensos, tá bom? Então não porque são mais importantes, porque a importância é a mesma. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
E nós temos então os profetas menores, são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São gêneros literários da Bíblia, cada um, como eu disse, tem características próprias. No momento oportuno nós vamos ressaltar essas características para os irmãos entenderem melhor sobre os livros e como estudá-los. Cronologia e períodos do Antigo Testamento. Muitas vezes nós vamos ler o Antigo Testamento, e talvez você já fez isso, você vai ler a Bíblia e você pega e abre numa página aleatória para ler, para meditar, e você cai, você começa a ler e você não sabe onde você está, você fica meio perdido na história, você não sabe quem está falando para quem, na onde a pessoa estava, que época, o que estava acontecendo. Então a cronologia é muito importante para você saber o que você está estudando e entender todo o pano de fundo que estava acontecendo, para que você entenda melhor a mensagem do que você está lendo. Então a cronologia, todo o contexto histórico, todo o pano de fundo de um livro, de um versículo, é fundamental para você entendê-lo. Se você começar a abrir a sua Bíblia aleatoriamente e ler os textos sem saber onde você está pisando, muitas vezes você vai desanimar da leitura, porque você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, você não vai entender o que você está lendo. Então é importantíssimo você ter uma ideia de cronologia, de época, de quando foi escrito o livro, que período da história do povo de Israel aquele livro está inserido. Isso é muito importante. Uma Bíblia de estudo possui essas informações no começo de cada livro, Então é uma forma de você ter acesso a essas informações de forma prática, simples. Uma Bíblia de estudo tenha na primeira página de cada livro essas informações. Então, os livros históricos do Antigo Testamento estão repletos de referências cronológicas. Uma das mais importantes encontra-se em 1 Reis 6:1. Então, por toda a Bíblia você vai ver anos, datas, isso ajuda você a saber onde você está, e a partir dessas datas que os estudiosos, escrevem essas questões introdutórias para você se situar. Então, um texto importante para a gente se situar na Bíblia é 1 Reis 6:1. Olha só o que ele diz: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Traz algumas informações a respeito de datas, de acontecimentos. Eu vou mostrar como a gente pode usar isso daqui para nos situarmos. Logo ao fixarmos a data do reinado de Salomão, através dos inúmeros relatos cronológicos do livro dos reis, conseguimos, por meio de 1 Reis 6:1, um meio de datar o êxodo. O que é o êxodo? A saída do povo da escravidão do Egito. O povo ficou escravo lá por mais de 400 anos, e aí a data que o povo sai é dito ali no texto, a partir do qual outros versículos podem especificar datas também para os patriarcas. Uma das principais ferramentas na fixação de datas absolutas para o Antigo Israel é a cronologia assíria. O que é datas absolutas? Datas mais precisas. Muitas datas elas são, de certa forma, estimativas, até porque a forma de se medir o tempo, o calendário que eles usavam, passou por atualizações. Não era o mesmo calendário por todas as épocas. Um período foi o calendário lunar, outro lunisolar, que eles também chamam. O povo depois adquiriu um calendário que ele chamava calendário do jubileu. Era um calendário muito parecido com o nosso, com 364 dias, e esses dias que faltavam eram corrigidos com o ano do jubileu, que vinha para corrigir o calendário, para deixá-lo preciso quanto às estações. Então, os calendários eles foram evoluindo à medida que o tempo passava. Então, muitas datas, elas não é precisamente correta, não tem como a gente definir cada data de forma precisa, mas algumas nós conseguimos até alinhando com acontecimentos históricos e povos que participaram, que tiveram uma intersecção com o povo de Israel, como foi no caso o povo assírio.
2 reis israelitas, a saber, Jeú e Acabe, são mencionados nas placas assírias. Sabendo assim, por exemplo, que o rei Acabe lutou contra Salmaneser III na batalha de Carcar e morreu em 853 a.C., e que o rei Jeú, no primeiro ano do seu reinado, pagou tributos ao mesmo rei assírio em 841. Então são informações que nós temos da palavra e nós conseguimos alinhar com coisas que é descoberto sobre esse povo ao longo da história, inscrições que havia ali com o povo assírio. A partir desses fatos históricos e da precisa cronologia relatada nos livros dos reis, conseguimos estabelecer o reinado de Salomão entre 970 a.C. e 930, ele reinou 40 anos. Assim o rei Davi, também 40 anos, de 1010 até 970 a.C. Saul reinou 40 também, a gente vai ver. A data do êxodo, consequentemente, baseando literalmente 1 Reis 6:1, é 1446, se você for voltar aí 480, a partir do 4º ano de Salomão. A partir disso se estabelecem as datas dos patriarcas. Então você tem a entrada de Jacó no Egito. Você pega a data do êxodo, 1446, e soma com essa data 430 anos, que foi o tempo que o povo passou no Egito, que foi começou a contar exatamente quando Jacó veio com seus filhos para morar no Egito, né? José chamou eles para morar ali, começa a contar. Então você tem a entrada dele no Egito, que foi em 1876. Nós temos o nascimento de Jacó, Gênesis 47:9, né? José está apresentando Jacó para o faraó. O faraó pergunta a idade de Jacó, e Jacó fala ali 130 anos. Então nós temos com isso o nascimento do Jacó, 2006 a.C. Aqui é relatado então a idade de Isaac quando teve Jacó, então precisamos o nascimento dele em 2066. Abraão teve Isaac com 100 anos, então conseguimos datar o seu nascimento em 2166. Então nós vamos construindo uma cronologia, usando as datações de Adão e de seus descendentes até o nascimento de Abraão. Você tem Gênesis 5, 9, 11, onde é falado de Adão, de todos aqueles homens que viveram 900 anos, 800 anos, né? Homens que viveram num período onde se vivia muito, né? Antes de Noé. Depois de Noé começou esse tempo a diminuir, Deus encurtou a vida do homem, mas até Noé os homens se viviam muito. Então, datando tudo isso, nós temos 1940 anos. Isso é, do dia da criação até aí, o nascimento de Abraão se passaram 1948 anos, seguindo as datações que a Bíblia coloca. Logo, se somarmos 1948 com 2116, que foi o ano, né, que a gente, antes de Cristo, que Abraão nasceu, nós temos aí para trás uma data de 4064, que seria a data que Deus criou o mundo, né, e Adão, consequentemente Adão, que foi o primeiro ser humano. Uma data estimada, por toda aquela questão de calendário que eu havia dito para os irmãos. Isso significa o quê? Que de acordo com o relato literal da palavra, o universo não tem mais do que 5.000 anos de vida. Se falam aí de milhões, de bilhões, de trilhões de anos. Segundo o relato bíblico, o universo não tem mais do que, vamos chutar alto aí, 5.000 anos, tá bom? É isso o nosso entendimento, né? Entendimento criacionista, um universo jovem. Nós falamos um pouco sobre isso no ano passado, o Dr. Sérgio falou também, né, um pouquinho sobre isso. Se você quiser, tem bastante vídeo na internet, você pode ver sobre isso. A linha do tempo. Então, para você visualizar todos esses números de uma forma mais didática, então eu criei um gráfico. Depois, esse material todo nosso, nós disponibilizamos para você por um grupo no WhatsApp. Se você está aqui e não pertence a esse grupo, depois você pode me procurar, eu vou te dar orientações de como você entrar. Então, todo o PowerPoint, né? Nós gravamos o áudio da aula, tudo isso é disponibilizado para vocês estudarem novamente, tá? Então, a linha do tempo. Você tem aqui Adão, nascimento dele, a criação de Adão, melhor dizendo. Você tem Noé,
3008 a.C. O dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos, de acordo com o relato bíblico. Abraão nasceu em 2166, nós já vimos aqui, estão colocando na linha para os irmãos verem. O êxodo aconteceu nessa data. Estima-se que Moisés tinha 80 anos na época do êxodo, não é exata, mas é uma estimativa por alguns fatos. A Canaã é a entrada do povo na terra prometida. O povo ficou vagando pelo deserto por 40 anos. Eles entraram em 1406 aproximadamente em Canaã. Então eu separei também, em azul agora, o período que os livros compreendem da história, tá? Não foi a época que os livros foram escritos, foi a época que conta nos livros. Então, se você ler Gênesis, Gênesis narra episódios desde a criação, né, até aqui antes de Moisés, quando o povo acaba ali em José, né, quando o povo entra no Egito para morar ali. Então, o livro de Gênesis compreende, olha quantos 1000 anos de história, né? Mais de 2000 anos de história o livro de Gênesis conta. Então é um grande período de tempo narrado no livro de Gênesis. Você tem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio acontecendo nessa época aqui, né? Basicamente nesse período. Você tem Josué assumindo aqui então, entrando na terra prometida. Moisés não entra, Josué entra, e tem a época de conquistas. Então Josué está mais ou menos nessa região. Nós temos o livro de Salmos. Moisés foi o primeiro autor do livro de Salmos, o famoso Salmo 90. Então os Salmos começam lá atrás, na época de Moisés, a ser redigido. Foi compilado depois, mas começa aqui através de Moisés. Você tem Jó. Jó é um livro difícil de se situar, não se sabe muito bem. Entende-se que ele foi antes da lei, por vários argumentos dentro do livro. Então foi um período antes da lei, não se sabe exatamente que período, mas muitos colocam Jó aqui, né? Depois de Abraão, Isaque e Jacó, e antes de Deus dar a lei a Moisés. Jó está lá na frente, né? Às vezes a gente não sabe que, na verdade, a história de Jó ela é bem antiga. 1 Crônicas não deu para ver o azulzinho que eu coloquei, mas ele começa a contar, desde Adão, começa a falar a genealogia de Adão, dos seus filhos, né? Por isso que eu pus aqui. Crônicas é literalmente a narrativa, a história do povo de Israel, do povo de Deus, desde o começo, né? Então, começa a se contar da linha, da árvore genealógica de Adão, e ele vai todo esse período, 1 Crônicas. Continuando a linha aqui do tempo, você tem a morte de Josué, em 1376, a época dos juízes, né, quando Josué morre, não tem líder para assumir como um cabeça do povo de Israel, então Deus começa a levantar líderes tribais, líderes por regiões, esses são os juízes. Depois do livro de Juízes, Samuel, que é o último juiz e também sacerdote, nomeia Saul como rei a pedido do povo, em 1050, ele reina também 40 anos, aqui é o início do reinado de Saul. Temos o início do reinado de Davi, o início do reinado de Salomão. A partir daqui do final da vida de Salomão, o reino se divide, né? Roboão para o sul, Jeroboão para o norte, e o reino começa a ficar então dividido entre norte e sul. Nós temos dentro do reino dividido, no ano 722, a Assíria levando em cativo o povo do reino do norte, tá dominando, escravizando o povo do norte. Nós temos em 586 a Babilônia conquistando o reino do sul e destruindo o templo do Senhor, né, que estava ali em Jerusalém. 539, a Babilônia é tomada pelo povo medo-persa, e logo depois Ciro, rei dos medos, decreta o retorno do povo para sua terra, né? O povo encontra a favor de Deus, Deus restaura a sorte do povo, o povo começa a voltar para sua terra em 539, e nós temos aqui 515, o templo é reconstruído. Então, para os irmãos se situarem aqui também, nós temos 1 Crônicas, então, lembra que começou lá
em Adão, na criação, continua até o fim do reinado de Saul. Aí começa segundo Crônicas, que vai do começo do reinado de Davi, finzinho do Saul, até aqui o decreto do Ciro para o povo voltar para sua terra. Então ele foi escrito pós-exílico, né? Depois que o povo voltou do seu exílio para sua terra, foi que a história do povo foi compilado nesses livros de 1º e 2º Crônicas. Então ele termina falando aqui do retorno do povo sob o decreto de Ciro. Você tem o livro de Salmos, que também compreende então a monarquia, escrito por Davi. Você tem Salmos do exílio, você tem Salmos depois do exílio também. Então Salmos também compreende um grande parte aqui de tempo. Você tem o livro de Ruth e o livro de Juízes, né? Ruth aconteceu aqui na época dos Juízes, como fala no capítulo 1. 1 Samuel, falando aqui do reinado de Saul até o final dele. 2 Samuel, reinado de Davi. Você tem 1 Reis, que começa em Salomão, entra aqui no reino dividido. Você tem 2 Reis, cadê o 2 Reis? Aqui. 2 Reis, que vai até aqui, né, na conquista da Babilônia pelo Reino do Sul. Esdras e Neemias, que são livros históricos que nós vimos, estão aqui no pós-exílio, né? Neemias chamado para reconstruir os muros que foram destruídos pelos inimigos, Esdras por fazer uma reforma espiritual no meio do seu povo. Então eles são aqui, depois do exílio. Nós temos o livro de Esther, que foi mais para cá ainda, foi sobre o rei Assuero, foi depois que o Xerxes morreu. Então, por volta de 450 aqui, é um dos últimos livros aqui em termos de cronologia. Nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, por Salomão, escrito por eles. E os profetas posteriores, que são os profetas maiores e os profetas menores. Então você tem profeta escrevendo antes do exílio, profetas que escreveram antes e que também estiveram no exílio, e profetas que escreveram depois do exílio, pós-exílicos, né? No caso de Ageu, Zacarias e Malaquias está bem aqui junto com Esther também. Então, de forma resumida, visual, esse seria um quadro cronológico para você ter em mente, né? Quando você, com os principais eventos, as datas dos principais eventos e onde está situado o acontecimento de cada livro do Antigo Testamento. Isso é muito valioso para você na hora que você for ler, fazer uma leitura, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui em diante. Então, introdução ao Pentateuco. Nosso propósito nesse módulo é falarmos sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos começar Gênesis na aula que vem. Então, algumas informações introdutórias acerca desse gênero literário, desse conjunto de livros. O Pentateuco aparece em primeiro lugar em todos os arranjos do cânon do Antigo Testamento, confirmando assim a sua importância na compreensão de todos os demais livros do Antigo Testamento. O que é um arranjo, né, canônico? É como o cânon, os livros inspirados estão dispostos, tá? Então, se você vê na nossa Bíblia, no caso, ela começa pelo Pentateuco, né, por esses 5 livros. A Bíblia dos judeus, que embora é o mesmo Antigo Testamento do que o nosso, só que os livros estão em ordens diferentes, o começo é o Pentateuco também, assim como o nosso. A versão católica romana começa pelo Pentateuco também, tem alguns livros adicionais, né, chamados de apócrifos, mas começam com o Pentateuco. Então isso que são arranjos, né? Então todos eles começam com o Pentateuco, mostrando assim, a importância do Pentateuco para a compreensão de todo o Antigo Testamento, né? São informações basilares para a gente criar um entendimento melhor de todo o Antigo Testamento. Acerca da sua autoria, a palavra de Deus afirma direta e indiretamente que seus 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Você tem os textos aí, depois você pode conferir texto por texto, né? Dito, nós defendemos que Moisés é autor dos 5 livros. É interessante a gente precisar uma coisa sobre o Pentateuco. Israel estivera escravizado no Egito por mais de 400 anos e fora submetido a uma intensa lavagem cerebral politeísta. Por que estou falando de Israel no Egito? Porque quando Moisés escreveu o Pentateuco, foi justamente para quem?
para um povo que foi liberto do cativeiro do Egito, que ficou 400 anos preso no Egito. Deus liberta esse povo, e qual é a mente do povo? É uma mente que adora a Deus, que conhece a Deus? Não, é uma mente literalmente infectada por uma cultura, uma religiosidade politeísta, ou seja, que adora vários deuses, assim que eram os egípcios. Então a mente do povo, a compreensão do povo, a forma do povo ver as coisas, encarar a sua própria realidade, estava totalmente conformada com a mente dos egípcios, com a mente pagã dos egípcios. Então, esse é o público para quem Moisés escreve o Pentateuco. Um povo que foi liberto da escravidão, que estava com a mente pensando como os egípcios, e agora precisava de direção, de saber quem é o Deus verdadeiro, o que Deus verdadeiro quer com esse povo, como esse povo pode ser usado, pode viver uma vida abundante diante de Deus. Então, quem Deus era, os seus planos para o povo, agora ficou com a missão, sob Moisés, para escrever a revelação de Deus para esse povo, diante desse contexto. Então esse é o público-alvo de Moisés, para quem ele estava escrevendo o Pentateuco. Isso é importante a gente ter em mente. Nada a não ser uma revelação divina seria capaz de quebrar a espessa camada de paganismo que envolvia não apenas a história do povo israelita, mas também a sua própria cosmovisão, uma palavrinha diferente que nós usamos para se referir à visão de mundo, como você encara as coisas, como você lida com as coisas, as escolhas que você faz, tudo isso vem da sua cosmovisão, da forma como você vê o mundo, seus valores mais profundos do seu coração. Então a mente do povo de Israel, ela estava, como eu disse, infectada por uma cosmovisão politeísta egípcia. O Pentateuco proporcionou ao povo a perspectiva divina sobre o surgimento do universo e da própria nação israelita, bem como sobre o papel que essa desempenharia no plano de Deus para a história. Então o Pentateuco fornece tudo isso para nós. Os irmãos vão ver, quando nós começarmos a estudar Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, o período da criação, ela fornece para nós as bases de quem nós somos, do porquê nós fomos criados, qual é a nossa missão no mundo. Então a criação, o começo de Gênesis, todo o restante também, mas o começo de Gênesis, ele é de vital importância para nós entendermos quem nós somos e o que nós devemos fazer no mundo. Aí Moisés estava escrevendo isso para instruir o seu povo. A Torá, também chamada de Pentateuco, é formalmente identificada como leis. A palavra Torá significa isso, instrução, lei. Ela está formalmente identificada Ela está formalmente identificada com os tratados de suzerania do segundo milênio, que continha sobretudo uma seção de preceitos pactuais. Esse tratado de suzerania era uma forma de se redigir um tipo específico de documento presente nas civilizações que cercavam o povo e que pertenciam àquela época. Eram tratados entre duas pessoas que estabeleciam entre o suzerano e seus vassalos um pacto, que dentro desse pacto, desse documento, continha a seção de obrigações de cada parte, aquilo que uma deveria fazer, aquilo que o outro deveria fazer. Era como se fosse, em outras palavras, um contrato, nos nossos termos de hoje, um contrato estabelecido em duas partes. E a forma como o Pentateuco foi escrito, especificamente o livro do Deuteronômio, é como se fosse um tratado de suzerania, revelando assim, intensificando a questão pactual, que Deus é um Deus de pactos com o seu povo. Deus é um Deus que estabelece aliança, vínculo, pacto com o seu povo que Ele criou. Tá bom? Então essa palavra, essa ideia de pacto, de aliança, nós vamos ver muito ao longo do Antigo Testamento, e ela é importantíssima para a gente entender a relação de Deus conosco, tá bom? Então isso aqui é só mais uma evidência disso, dessa realidade.
Nesse sentido, a ideia de pacto e aliança compõe parte essencial e basilar para toda a compreensão e desenvolvimento do Antigo Testamento, isso é, de Deus e da sua história com o seu povo. Então eu quero falar um pouquinho, no tempo que nos resta, a respeito de um centro. O que significa isso? Muitos teólogos já propuseram ideias centrais para tentar resumir todo o Antigo Testamento, a teologia de todo o Antigo Testamento. Então a pergunta é, nós podemos, através de uma expressão, de uma ideia, resumir o Antigo Testamento? Muitos tentaram fazer isso. É uma ideia interessante e didática. Eu queria mostrar para vocês um pouco disso, através de 2 exemplos, para que de certa forma você consiga entender um pouquinho, até introduzir o assunto que nós vamos ver na aula que vem, sobre propósito de Deus para a sua criação, para o seu povo. Então, muitos teólogos de renome propuseram uma ideia central teológica para todo o Antigo Testamento. A maioria dessas ideias abrange temas como aliança, pacto, promessas, reino, mediador, salvação e a glória de Deus, com o propósito da elaboração de um tema central. Então esse tema precisa ser abrangente o suficiente para você englobar toda a teologia do Antigo Testamento, e tem que estar sensível, né, a toda a mensagem do Antigo Testamento. É uma tarefa difícil, mas que muitos aceitaram o desafio. É extremamente didático a gente vê-las. Carlos Oswaldo Pinto propõe não apenas uma ideia central, mas 2 que estão interligadas e correlacionadas, que funcionam como lentes para o estudo da teologia do Antigo Testamento. Então esse teólogo já falecido, foi meu professor de seminário, ele propõe não apenas uma ideia central, mas no caso dele ele coloca 2 ideias que estão relacionadas e que servem, ele usa essa ilustração, né, como lentes, né? Um óculos você tem 2 lentes, né? Então a ideia de 2 ideias, lentes para você colocar e ver então o Antigo Testamento através delas, ou seja, proporcionando assim algo mais didático, né, para você estudar o Antigo Testamento com outros olhos. São elas, as 2 ideias que ele propõe: recuperação da soberania mediada e o bem-estar da criatura sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então você vai entender isso melhor na aula passada, mas só para você já ir se acostumando com o tema, o que significa recuperação da soberania mediada? Então, esse termo soberania mediada, de forma resumida, nos diz o seguinte: quem é soberano para nós? É Deus. Deus é o Deus soberano, aquele que tem controle sobre tudo e sobre todos, aquele que dá a última palavra em todas as coisas. Ele tem poder para decidir tudo o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Isso é ser soberano, é ter poder e controle sobre tudo. Deus é o único ser soberano que existe. Não tem como ter 2 seres soberanos. Por isso só pode ter um soberano, e Deus é o ser soberano. Só que Ele decidiu, ao longo da sua história, na criação do ser humano, exercer a sua soberania através da mediação do ser humano. Nós vamos ver isso nas páginas do Antigo Testamento, especificamente de Gênesis 1 a Gênesis 3, na criação. Mas a proposta é que Deus decidiu, ao criar o homem e ao direcionar os seus afazeres, cuidar do mundo, exercer o seu cuidado, a sua soberania, o seu domínio sobre a criação, usando como mediador o ser humano, tá bom? Então é como se o ser humano fosse um vice-regente da criação de Deus. Deus é o regente, o soberano, e nós somos seus vice-regentes, nós somos seus mediadores, tá? Então isso que é uma soberania mediada através do ser humano. Isso foi perdido com a queda, quando o pecado entrou no mundo e sofreu uma ruptura, um golpe, uma corrupção. Então um dos propósitos centrais que podem resumir o Antigo Testamento, na linha desse teólogo, é a recuperação dessa soberania mediada que foi golpeada, corrompida com a entrada do pecado no mundo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para os irmãos entenderem do que se trata. A soberania foi maculada e Deus está então ao longo da história, obviamente com Cristo no centro, recuperando esse agir do homem
para o homem exercer essa soberania de Deus. E o segundo tema, interligado ao primeiro, é o bem-estar da criatura, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então, como Deus propõe, através da sua lei, da sua palavra e da sua ação, o bem-estar da criatura, entendendo assim que Deus fez as coisas boas, Deus é um Deus de amor e quer o bem para as suas criaturas. E essas que vivem debaixo da sua autoridade, para a glória dele, usufruem desse bem-estar que Deus propõe para elas, tá? Então esses dois propósitos estão alinhados como temas centrais que resumem toda a teologia do Antigo Testamento. Essa é a proposta do Carlos Oswaldo. Sob esse guarda-chuva, por que a gente fala guarda-chuva? Porque esses dois propósitos, imagina um guarda-chuva, todo o restante está embaixo dele, né? Ele engloba tudo aquilo que vem por baixo, né, da recuperação da soberania mediada e do bem-estar da criatura. Então, debaixo desse tema central teológico proposto pelo autor, se enquadram 4 linhas de ação. É como se fosse uma forma de agir, um modus operandi de Deus, que se evidenciam por todo o Antigo Testamento. Ele propõe que dentro desse tema central, Deus age de 4 maneiras ligadas e repetidas ao longo do Antigo Testamento. Deixa eu colocá-las aqui para você entender melhor. Então nós temos a permissão do mal, o juízo contra o mal, a libertação do juízo para pôr os eleitos e bênção dos eleitos. Isso se aplica por todo o Antigo Testamento. Vou dar um exemplo para você. Ponto 1, a permissão do mal. Então a terra se encheu de iniquidade na época de Noé. Deus viu, falou, olha, eu vou dar cabo da humanidade. Então Deus permite o mal, a terra enche de iniquidade, Deus fala, se arrependeu de ter criado o homem e vai destruir tudo com água. Deus traz o juízo, que é o dilúvio, tá, para punir o mal, só que existe uma libertação do juízo para, ou às vezes através dos eleitos, né? No caso, Noé foi salvo do juízo de Deus, se enquadrando aqui no ponto 3, e depois nós vemos a bênção de Deus sobre os eleitos, sobre os fiéis, sobre aqueles que esperam nele. Deus renova a sua aliança com Noé, fala para ele se multiplicar, tudo aquilo que disse para Adão, ele repete para Noé, abençoando ele e a sua descendência, né? Então é só um exemplo, mas isso ocorre em cada história que você lê do Antigo Testamento. É isso que propõe o Carlos Oswaldo. É um modus de Deus agir por todo o Antigo Testamento. Os profetas, isso é muito claro nos livros proféticos, a permissão de Deus do povo se desviar dos seus caminhos, o profeta anuncia juízo, Deus promete livramento para aqueles que se arrependem e bênção depois para os arrependidos. É assim, todos os livros proféticos essa linha. A história caminha por essa linha. Então é interessante ver o Antigo Testamento debaixo dessas lentes, tá bom? É um modo de se ver. Já o autor Gerhard van Groningen, um autor muito bom que nós usamos bastante para aqui traçar a nossa teologia, vislumbra a ideia de pacto como expressão teológica centralizadora das Escrituras, tá? Não que a outra linha não vislumbra, está contida a ideia também, mas ele usa mais essa ideia do pacto. Ele discorre acerca da manutenção do pacto de amor e vida estabelecido entre Deus e o ser humano na sua criação, mas que também se relaciona com todo o restante do cosmos. Então nós vamos ver bastante essa linha do Groningen, onde ele entende que quando Deus criou o ser humano, Deus estabeleceu com ele um pacto, que ele chama de pacto de amor e vida, um pacto em que Deus faz as coisas boas, para expressar o seu caráter bondoso, amoroso, para abençoar a sua criação e para se relacionar com ela. Deus faz as coisas boas, refletindo a sua bondade, o seu amor, com o propósito de ter comunhão com a sua criação. Ele faz um pacto com a sua criação. Mesmo a palavra pacto não estando nas primeiras páginas, Groningen defende que todos os elementos para estabelecer um pacto estão lá. Ele vai dizer, a palavra trindade não aparece na Bíblia, mas nós cremos na trindade. No mesmo argumento ele usa para dizer, mesmo que a palavra pacto não está lá, todos os elementos de um pacto
estão. Por isso nós podemos entender que há um pacto, né? A nossa teologia, né, famosa, presbiteriana, como a teologia do pacto, entende dessa forma também, que há um pacto ali, pacto das obras, depois o pacto da graça, tudo ali na criação, na queda, na promessa do Redentor. Então essa é uma linha muito comum, né, e muito correta, nós entendemos, nós vamos ver melhor depois. Essas estão inclusas nessas ideias centralizadoras do pacto de amor e vida, as questões do reino, do mediador e das alianças, como nós vamos falar aqui. Gerhard, assim como muitos outros teólogos, defende a ratificação de um pacto em ocasião da criação, mesmo a palavra não estando lá, como eu disse para vocês, tendo em vista que, a despeito disso, todos os elementos necessários para o pacto estavam presentes. Então, ele defende essa ideia. Usando o exemplo desses dois autores previamente citados, podemos concluir que duas coisas: existe uma flexibilidade teológica para a formulação de um centro hermenêutico, né? O que é hermenêutico? É a forma de se interpretar a Bíblia, tá? Hermenêutica é a interpretação bíblica, é a área da teologia que estuda a interpretação bíblica. Então, que seja ao mesmo tempo bíblico e reformado, e que, ponto 2, esses devem ser abrangentes o suficientes para abraçar as ideias centralizadoras que vimos anteriormente. Então, apesar dos dois proporem centros diferentes, não significa que eles discordam em tudo, né? Apenas significam que eles usaram outras palavras, outras ideias para resumir o Antigo Testamento, que mesmo usando palavras diferentes, existem elementos em comum. Lembra que eu disse sobre os elementos presentes nessas ideias centralizadoras, a saber, aliança, pacto, o reino, o mediador, promessa, a glória de Deus. Então, mesmo usando palavras diferentes, essas ideias englobam tanto a posição de um como de outro, tá bom? Então, ao mesmo tempo, tem que ser um termo abrangente para abraçar todas essas ideias, porque são ideias correntes ao longo de todo o Antigo Testamento. Irmãos, o propósito nosso foi introduzir o Antigo Testamento, especificamente o livro do Pentateuco. Nós vamos seguir na aula que vem sobre Gênesis, principalmente a criação e o que vem depois dela, na época de Noé, para a gente entender um pouco mais sobre a criação do homem, quem o homem é e o seu propósito de acordo com Deus. Essa questão da soberania mediada, do pacto que Deus faz com o ser humano, o aspecto que nós somos regentes de Deus, né, essa soberania mediada, tudo isso nós vamos ver na aula que vem, começando o livro de Gênesis. Apenas para você ver a bibliografia que nós usamos, essa aí, depois você pode pegar o slide e conferir se você quiser adquirir algum livro ou estudar melhor. Cristo dos Pactos, do Robertson, Criação e Consumação, do Groningen, Foco de Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo, Teologia do Antigo Testamento, Paul House, e Revelação Messiânica no Antigo Testamento, também do Groningen. Então depois você pode conferir e estudar melhor esses livros. Amém? Que Deus nos ajude nessa nova caminhada, que Deus fale ao seu coração. Depois estude novamente, você vai receber o slide, veja se tem dúvida, qualquer coisa nos procure. Vamos ficar em pé, vamos orar para a gente encerrar?